Oi, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos vídeos com visual novo aqui. Todo mundo perguntando para mim se foi mala de dinheiro, se eu fui pego com mala de dinheiro, se foi ação global aqui perto da clínica, mas não é nada disso. Na verdade eu fiz um voto da igreja e estamos aí com esse visual novo por um tempo. Hoje eu vou falar sobre ginecomastia. As pessoas estão reclamando, né? Comentando nas redes sociais que a gente está usando, falando o tema só de mulheres. Então, para mostrar que cirurgia plástica é um tema cada vez mais comum aos homens também, não só para o tratamento da ginecomastia, como lipoaspiração, cirurgia de face, rinoplastia, blefaroplastia, entre tantas outras. É um tema muito mais frequente nos homens hoje. A gente vai falar sobre ginecomastia, que dessas cirurgias realizadas por homens, sem dúvida, é a mais comum delas. A gente vai falar um pouquinho do que é, da patologia, de alguns aspectos, tentando ser bem sucinto aqui, bem rápido. O que é a ginecomastia? Esse aumento, essa proliferação do tecido glandular das mamas, que acomete até 40% dos homens adultos, ou seja, é algo muito frequente no nosso meio. Ela tem duas causas aí principais, né? Tanto a fisiológica quanto a patológica. Para vocês terem ideia, é muito comum durante 3 fases da vida. No nascimento, porque aquela criancinha, aquele menino que nasceu, ele está recebendo os hormônios da mãe, então é bem comum essa ginecomastia fisiológica. Ele nasce com a mama um pouquinho maior e com o tempo, a partir do momento que ele não está recebendo esses estímulos hormonais da mãe, esse hormônio vai reduzindo e a mama regride. Na puberdade, por causa dessa descompensação entre os hormônios estrogênio, testosterona que está sendo produzida, é muito comum na puberdade que, na maioria das vezes, nesses 2 picos, na infância e na puberdade, elas tendem a regredir. Quando isso não regride, aí sim que seria uma indicação cirúrgica que a gente vai falar mais à frente. E outro pico bem comum é já o homem idoso. Por quê? Pela insuficiência testicular, pela baixa da testosterona, muitas vezes pelo ganho de peso, a gente começa a ter esse efeito maior dos estrogênios, porque apesar de ser homem, nós também produzimos estrogênio, progesterona, esses hormônios típicos da mulher. E aí tem uma descompensação entre o estrogênio e a progesterona e você começa a ter esse aumento da glândula nos homens. Associado a isso, o paciente mais idoso, ele usa algumas medicações que são predisponentes também desse tipo de problema. Então essa descompensação entre estrogênio e testosterona uma causa, pode ser uma das causas. Existe a questão do câncer versus ginecomastia. Muitas vezes quando a gente faz diagnóstico de ginecomastia, indica-se o tratamento cirúrgico até para excluir essa possibilidade de câncer de mama. Ainda está meio controverso essa relação entre a associação de ginecomastia e o câncer de mama masculino, mas os trabalhos mostram que cerca de 2 a 35%, ou seja, uma variação muito grande, pode ter associação entre esses 2 problemas. Mas sem dúvida a causa mais comum é a idiopática, ou seja, aquela onde a gente não identifica uma causa. Faz avaliação hormonal, a gente faz pesquisa hormonal e muitas vezes não se identifica por que está acontecendo essa ginecomastia, por que está acontecendo o aumento da glândula. Na maioria das vezes essa é a causa mais comum, a gente chama de idiopática. E tem também a pseudoginecomastia. O que é a pseudoginecomastia? Onde o aumento dessa região das mamas ali não é dado pelo aumento da glândula e sim por um depósito de gordura. E nesses casos o nome então dado a isso é pseudoginecomastia. É parecido com uma ginecomastia, mas não é pelo aumento da glândula, é simplesmente por depósito de gordura naquela região. A classificação disso é importante saber porque vai ditar o nosso tratamento. Então ela é grau 1 quando é um aumento pequeno sem excesso de pele, grau 2A quando tem um aumento moderado, mas ainda sem excesso de pele, grau 2B com um aumento moderado e excesso de pele, e o grau 3 que é um aumento grande desse tecido glandular associado a esse excedente cutâneo, esse excesso de pele importante. Aqui fotos para exemplificar isso. Então, um aumento bem discreto da glândula, sem excesso de pele, esse é o grau 1. É muito comum nos halterofilistas, naqueles que
fazem atividade física, que tem massa muscular importante, e muitos fisiculturistas vêm ao nosso consultório querendo operar esse tipo de ginecomastia, apesar de ser um grau 1, porque eles perdem pontuação nos campeonatos de fisiculturismo. Então, muitos deles vêm ao nosso consultório para esse tipo de cirurgia. O grau 2A, ou seja, um aumento moderado, mas sem excesso de pele. O tratamento daquele grau 1 é apenas ressecção do tecido glandular excedente. No grau 2A também, a gente pode fazer até associação da lipoaspiração nesses casos 2A, porque associado ao aumento da glândula tem um depósito de gordura na região, e quando a gente retira a glândula pode dar uma deformidade que a gente chama de cálice, que é uma depressão mesmo na região da retirada da glândula, e a gente faz uma lipoaspiração no contorno para baixar esse volume como um todo. Mas não precisa retirar a pele no grau 2A. No grau 2B, muitas vezes a gente precisa retirar a pele. Então a gente tem um aumento moderado associado a um excesso de pele. E a gente associa sim a lipoaspiração para tratar esse contorno da região torácica. Então note nessa foto que se a gente retirar só essa glândula, muitas vezes fica um excesso de pele, fica caído a região. E o grau 3 não precisa nem falar, né? Então é um excesso de pele, é parecido, a gente diz que é semelhante até à mama feminina. Então você tem um aumento muito grande do tecido glandular associado a um excesso de pele importante. Então o tratamento implica necessariamente nessa retirada de pele, tá bom? Isso é só para esclarecer um pouquinho do diagnóstico, e a gente já deu uma passadinha no tratamento deles, que na maioria das vezes associa a lipoaspiração. É o que difere hoje o cirurgião plástico do mastologista. Esse tipo de cirurgia era realizado antigamente muito pelos mastologistas, porque é o tratamento da mama, mas como eles não dominam a técnica de lipoaspiração, retirar só a glândula implica muitas vezes numa deformidade estética, que é essa depressão na região da glândula. Então o cirurgião plástico ele associa a lipoaspiração do contorno mamário para você baixar isso como um todo, ele associa a questão do domínio, da retirada do excesso de pele. Então, cada dia mais o cirurgião plástico se tornou referência no tratamento desse tipo de patologia da ginecomastia. Espero ter sido claro aí, o vídeo bem curtinho. E não esqueça de curtir no nosso canal do YouTube, entrar no nosso Instagram, na página do Facebook para conhecer um pouco mais dos procedimentos, e aguarde novos vídeos. Muito obrigado!